Você sente que está constantemente cansado, mesmo depois de dormir? Como se sua alma estivesse pedindo férias. Esse não é só um cansaço comum. Não passa com café, nem com final de semana. É um desgaste que corrói por dentro, silenciosamente. Muita gente chama isso de burnout. Mas eu te pergunto, será que é mesmo só isso? Talvez o que você esteja vivendo não seja apenas um esgotamento profissional. Talvez seja o sinal mais honesto que sua mente e seu corpo conseguiram te dar. Um aviso de que algo precisa mudar. Agora. Porque quando até as coisas que você amava começam a parecer um fardo, é hora de parar. Não para desistir, mas para recomeçar com sentido. Neste vídeo, eu quero te convidar a olhar para o burnout com outros olhos. Vamos além da superfície. Vamos explorar o que esse cansaço profundo está tentando te mostrar. E mais importante, como você pode sair disso com mais clareza, equilíbrio e propósito. Como diria Jim Rohn, você não pode mudar o destino da noite para o dia, mas pode mudar a direção, hoje mesmo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, mudar a direção. Burnout não é apenas cansaço, é um colapso. Um esgotamento físico, emocional e mental causado por exposição prolongada ao estresse, geralmente ligado ao trabalho, mas que pode invadir todas as áreas da sua vida. Mas como saber se você está mesmo vivendo um burnout ou só passando por uma fase difícil? Os sinais nem sempre aparecem de forma gritante. Muitas vezes, eles chegam sussurrando. Você se sente esgotado o tempo todo, mesmo após dormir. Tem dores frequentes de cabeça, tensão muscular, problemas digestivos. Sua criatividade desapareceu. Você não consegue mais pensar com clareza. Tudo parece irritante ou pesado, desde responder um e-mail até conversar com alguém próximo. Você começa a se afastar de coisas que antes te davam prazer. E, no fundo, sente que está perdendo a si mesmo. É mais do que estresse. É como se você estivesse tentando viver com a alma desligada. Jim Rohn dizia, trabalhe mais em você do que no seu trabalho. Mas na cultura em que vivemos, fazemos o oposto. A gente se doa tanto para o trabalho, para os resultados, para as cobranças, que sobra quase nada para cuidar de nós mesmos. E quando isso acontece por tempo demais, o corpo fala, a mente trava. O burnout surge como um pedido urgente de resgate interno. A verdade é que o burnout não acontece de um dia para o outro. Ele é construído aos poucos, quando você ignora o desconforto, quando aceita a sobrecarga como se fosse normal, quando acha que descansar é preguiça e se culpar é disciplina. Mas escuta isso com atenção. Você não é fraco por estar cansado. Você é humano e precisa de cuidado. Burnout não é falha, é um chamado, um alerta vermelho piscando dizendo, ei, você está se esquecendo de viver. E o primeiro passo para sair disso é reconhecer. Você merece mais do que sobreviver. À primeira vista, o burnout parece ter uma causa óbvia. Trabalho demais. Horas extras, prazos apertados, pressão constante. Mas quando olhamos com mais cuidado, percebemos que o esgotamento raramente vem só do volume. Ele vem do que está por trás dele. Das camadas invisíveis, dos silêncios, do que a gente engole e não fala. Por isso, antes de tentar curar o burnout, precisamos entender o que realmente o alimenta. Uma das raízes mais profundas é a falta de controle. Já sentiu como se fosse apenas uma peça num tabuleiro, sem poder de decisão sobre suas tarefas, recursos ou até seu horário? Pouca autonomia gera impotência e essa sensação corrói a autoestima. Sem controle, mesmo a vitória parece vazia. Depois temos o ambiente tóxico. Isso vai além de um chefe autoritário ou um colega competitivo. Às vezes, o ambiente é tóxico porque normalizou o absurdo. Trabalhar doente, celebrar quem nunca tira férias, assédio moral disfarçado, de humor corporativo, ignorar limites. Cada microagressão soma pontos no medidor de estresse. Um ambiente hostil faz sua mente entrar em modo de defesa e, no limite, exaure. Outro gatilho comum é a falta de reconhecimento. Você dá o sangue, mas ninguém vê. Nem um obrigado sincero
nem um bônus justo, nem um feedback construtivo. Seus esforços são invisíveis. A ausência de valorização financeira ou emocional faz o esforço parecer inútil. É como correr numa esteira. Muito gasto, nenhum avanço real. E quando o que você faz entra em conflito com seus valores? Trabalhar em algo que vai contra o que você acredita é como negar a si mesmo todos os dias. O trabalho vira tortura diária. A mente entra em dissonância e o coração pede socorro. Tem também quem viva com um estilo de vida desequilibrado. Trabalho e vida pessoal misturados. Você responde e-mails durante o café da manhã, leva planilhas para a cama, sonha com metas. À noite, não tem tempo para amigos, família, nem para si mesmo. Sem hobbies, sem pausas, sem momentos de lazer de verdade. O descanso deixa de ser recarga e vira memória distante. E por trás de tudo isso, existe algo ainda mais sutil, a necessidade constante de provar valor, de mostrar que é bom, que é capaz, que merece estar ali. Começa com o perfeccionismo, aquela voz interna que diz não é suficiente. Mesmo quando todos aplaudem, você sente que poderia ter feito melhor. E então se cobra, e se cobra, até adoecer. Depois vem a necessidade de agradar a todos. Você diz sim quando queria dizer não. Assume tarefas que não são suas. Se culpa por não dar conta de tudo. E esquece completamente de si mesmo. A baixa autoestima também grita em silêncio. Você trabalha dobrado para tentar provar valor, não porque precisa, mas porque lá no fundo sente que não é bom o bastante. Há ainda o medo de decepcionar, o medo de falhar, de não atender expectativas, sejam dos outros ou suas. Esse medo paralisa e te mantém preso a padrões de exigência inatingíveis. E talvez o mais cruel, o autoabandono, aquela crença inconsciente de que cuidar de si é egoísmo, de que o outro sempre vem primeiro. Então você se anula, até que não sobra mais nada de você. Essas são as causas que não aparecem no crachá, nem no contrato de trabalho, mas que vão se acumulando nos ombros, no peito, nos pensamentos, e um dia se tornam insuportáveis. Jim Rohn nos alerta: deseje ser melhor. Não deseje que seja mais fácil, mas para ser melhor, você precisa primeiro estar inteiro. E o burnout escancara o preço de se doar sem reservas. O corpo começa a falar, a mente trava, o sistema entra em colapso, mas antes disso, ele avisa, com sinais, com incômodos, com aquela sensação persistente de estar sendo esmagado por dentro, porque os efeitos não são apenas profissionais, eles atravessam a saúde, o sono, os relacionamentos. O corpo paga o preço que a mente tentou ignorar. É sobre isso que falaremos agora. O impacto real, no corpo, na mente, na alma. Você pode até ignorar os primeiros sinais. Pode tentar se convencer de que é só uma fase, que basta um final de semana de descanso, uma viagem nas férias. Mas o corpo não negocia. A mente não mente por muito tempo. Quando o burnout se instala, ele cobra. E cobra caro. O cansaço deixa de ser apenas físico. Ele se torna existencial. Não é só o corpo que pesa, é a alma que arrasta. As primeiras consequências geralmente aparecem de forma silenciosa. Insônia persistente, irritabilidade sem causa aparente, falhas de memória, dores no corpo que os exames não explicam. Depois vêm os sintomas mais profundos: apatia, crises de ansiedade, depressão, colapsos emocionais no meio do expediente. E é aí que muita gente se perde, porque vivemos em um mundo que nos ensinou a valorizar a performance, não o bem-estar. Um mundo onde parar é visto como fraqueza, onde dizer não aguento mais parece um fracasso. Mas como dizia Jim Rohn, cuide do seu corpo. É o único lugar que você tem para viver. Quando o corpo começa a falhar, a mente grita. Quando a mente desaba, o espírito se encolhe. E se você continuar ignorando, o burnout pode virar uma porta de entrada para doenças sérias, físicas e mentais. Úlceras, pressão alta, doenças autoimunes, síndrome do pânico. O estresse crônico envenena aos poucos, mas o mais perigoso talvez nem esteja nos exames clínicos. Está naquilo que morre silenciosamente dentro de você.
a vontade de viver, o prazer nas pequenas coisas, a curiosidade pelo mundo, a alegria de estar presente. O burnout não é só exaustão, é a perda de conexão com o propósito, com aquilo que fazia seus olhos brilharem. É quando você olha no espelho e não se reconhece mais, e isso ninguém percebe de fora. Por isso, precisamos falar sobre esse esgotamento com a mesma seriedade com que tratamos qualquer doença grave. Porque é exatamente isso que ele é: uma falência emocional progressiva. Mas se existe uma falência, também existe um recomeço, e é justamente sobre isso que precisamos falar agora, sobre o que nos leva a esse abismo disfarçado de produtividade. Carla acorda às 5h30, não porque gosta, mas porque o despertador venceu a batalha contra o cansaço. Em meia hora, ela já está diante do notebook, respondendo e-mails antes mesmo do café. Ao longo do dia, pula refeições, acumula tarefas, apaga incêndios. Quando a noite chega, o corpo grita, mas a mente só sabe repetir: você ainda não fez o suficiente. Já Marcos não consegue dormir antes das 2 da manhã. Tenta relaxar, mas a cabeça está cheia. Reuniões, entregas, um cliente insatisfeito. Ele está em casa, mas não está presente. Sua filha pede atenção. Ele promete que vai brincar com ela depois, mas esse depois nunca chega. Essas histórias, reais ou não, são o retrato de milhares de pessoas que confundem ocupação com realização. Como dizia Jim Rohn, não confunda movimento com progresso. Um burro pode andar o dia inteiro em círculo e não sair do lugar. Fazemos 1000 coisas, mas no fim do dia, algo falta. Porque produtividade não é estar ocupado o tempo todo, é fazer o que tem propósito. Vivemos na ilusão de que, se estivermos sempre disponíveis, seremos valorizados. Que se respondermos rápido, produzirmos mais, sacrificarmos o descanso, seremos promovidos e ou amados. Mas no fundo essa é uma armadilha emocional. Um modo inconsciente de fugir do vazio, da insatisfação silenciosa que nos persegue quando paramos. A produtividade verdadeira exige coragem. Coragem para dizer não, para priorizar o que é essencial, para desacelerar, porque no fim, não é sobre fazer mais, é sobre fazer sentido. E isso só acontece quando mudamos a forma como pensamos. É na mente que a transformação começa. Antes de qualquer mudança externa, é preciso olhar para dentro. Porque o burnout muitas vezes começa com uma ideia mal resolvida. Um pensamento repetido em silêncio, como um veneno suave. Eu só tenho valor quando estou produzindo. Era sempre a mesma rotina. Acordar exausto, arrastar-se até o computador e mergulhar em horas intermináveis de trabalho. Lucas já não sabia dizer há quanto tempo se sentia assim. Um cansaço que não sumia com o sono, uma névoa mental que turva até as coisas mais simples. No espelho, um estranho o encarava, com olheiras fundas e um sorriso que há muito não era genuíno. É só uma fase, repetia para si mesmo, enquanto engolia mais um café gelado, ignorando a dor nas costas e a irritação que crescia a cada notificação do chefe. Mas foi num desses dias, após esquecer uma reunião importante e quase desmaiar de exaustão, que ele percebeu: o problema não era o trabalho, mas a forma como ele pensava sobre ele. A crença de que precisava ser produtivo a todo custo, de que descansar era perda de tempo, de que seu valor estava atrelado aos resultados. Essas ideias plantadas sem perceber eram as raízes do seu esgotamento. A mudança começou pequena. Um não dito em voz baixa, um intervalo para olhar o céu, uma pergunta que ecoou como um desafio. E se eu tentar de outro jeito? Aos poucos, ele foi desmontando a narrativa de autocobrança e substituindo-a por pensamentos mais gentis. Descansar não é fraqueza. Errar não me define. Não foi fácil. Alguns dias a culpa ainda sussurrava em seu ouvido. Mas pela primeira vez em anos, Lucas sentiu algo diferente. Leveza. Percebeu que o burnout não era só o corpo gritando por pausa, mas a mente pedindo para ser reprogramada. Reprogramar pensamentos não é mágica, é disciplina. É começar a observar com atenção cada vez que você pensa: eu não posso parar agora, e perguntar: por que não?
é desconstruir o mito de que descanso é preguiça, de que autocuidado é egoísmo, de que valor pessoal se mede por entrega, por horas extras, por estar sempre online. Mas reprogramar a mente precisa vir acompanhado de algo concreto. E é sobre isso que vamos falar agora. Ações práticas para restaurar o equilíbrio. Agora que entendemos que a mudança começa na mente, é hora de trazê-la para o corpo, para os hábitos, para a vida concreta. Porque pensar diferente é o primeiro passo, mas viver diferente é o que transforma. Jim Rohn dizia: a disciplina é a ponte entre metas e realizações. E isso vale para tudo, inclusive para a sua saúde emocional. Então, aqui vão ações práticas, simples, mas poderosas, para começar a reconstruir o equilíbrio. Reavalie prioridades. O que exatamente está drenando sua energia? É a carga horária? A pressão por resultados? Falta de sentido no que faz? Faça um inventário honesto da sua rotina e ajuste o que for possível. Reduzir horas extras não é sinal de fraqueza, é um passo de inteligência emocional. Estabeleça limites claros. Aprenda a dizer basta quando for hora. Desconecte-se fora do expediente. Crie horários fixos de parada e trate-os com a mesma seriedade de uma reunião de negócios. Só que a reunião é com a sua saúde. Pratique o autocuidado com intenção. Movimente o corpo. Alimente-se com mais consciência. Priorize o sono. Não como um plus para os dias bons, mas como o mínimo para qualquer dia. Autocuidado não é luxo, é base. Reduza estressores crônicos. Se o ambiente em que você está é tóxico, violento ou simplesmente incoerente com seus valores, talvez seja a hora de repensar. Mudar de setor, buscar novos caminhos ou até um novo trabalho pode ser a única forma de preservar sua saúde. Reintroduza prazer na rotina. Volte a fazer coisas que te conectam com a leveza. Cozinhar, dançar, caminhar sem destino. O burnout seca tudo, mas pequenos prazeres irrigam a alma. Crie rituais de desaceleração. Desligue telas antes de dormir. Tome um banho demorado. Escute música. Ensine seu corpo a sair do modo luta e fuga e entrar no modo acolhimento. Pratique mindfulness ou meditação. Técnicas como o mindfulness ajudam a reduzir o ruído mental. A presença no agora acalma a ansiedade do que ainda não veio e do que já passou. Procure ajuda profissional. Terapia não é para quem está fraco, é para quem quer ficar forte. Profissionais como psicólogos, especialmente com abordagem cognitivo-comportamental, ajudam a reorganizar pensamentos distorcidos e a reencontrar equilíbrio. Reconstrua sua rede de apoio. Fale, compartilhe, peça ajuda. Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Vínculos saudáveis são um dos maiores antídotos contra o burnout. E, acima de tudo, lembre-se, dizer não aos excessos é dizer sim à sua vida. Porque cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Muita gente que sofre de burnout tem uma característica em comum. Passou tanto tempo colocando os outros na frente que esqueceu de si mesmo. E o mais cruel, fez isso achando que estava fazendo o certo. Há uma voz que sussurra nos ouvidos de quem sempre se doa. Cuidar de si é fraqueza. E assim, dia após dia, o cansaço se instala como um hóspede silencioso. As horas viram fios de uma teia invisível. Cada tarefa, cada sim dito por obrigação, cada necessidade pessoal adiada, apertando o nó que sufoca devagar. O mundo celebra o sacrifício como virtude, mas esquece de avisar. Ninguém sobrevive de migalhas da própria alma. O corpo é sábio. Ele protesta com dores de cabeça que não passam, noites mal dormidas, um frio no estômago antes de abrir o e-mail. A mente, então, vira terreno árido, onde antes havia criatividade, sobra irritação. Onde existia paciência, cresce um vazio, pesado. São sinais claros, mas muitas vezes ignorados, porque persiste a crença cruel de que parar é falhar. Quebrar esse ciclo exige uma revolução íntima. Não é sobre abandonar responsabilidades, mas sobre entender que autopreservação não é traição,
É o alicerce esquecido que sustenta tudo o mais. Jim Rohn dizia: cuide de seu corpo. É o único lugar que você tem para viver. Cuidar de si não é um ato egoísta. É um ato de responsabilidade. Porque quando você se respeita, você ensina o mundo a fazer o mesmo. Quando você se cuida, você tem mais energia para cuidar dos outros de forma saudável, sem se anular no processo. Autocuidado é limite. É dizer não quando tudo dentro de você grita por descanso. É se permitir parar sem culpa. É honrar sua existência não pelo que você produz, mas pelo que você é. Você não foi feito para funcionar como uma máquina. Você foi feito para viver, sentir, crescer, errar, aprender. E nada disso é possível quando se está constantemente exausto. Cuidar de si é o começo da cura. E a cura, muitas vezes, começa com uma escolha simples, mas poderosa. Hoje, eu me coloco como prioridade. Porque ninguém vai fazer isso por você, mas quando você faz, o mundo começa a mudar junto. Há um momento em que o cansaço para de ser um aviso e vira uma sentença. Você já conhece os sintomas de cor: as noites brancas, o café que não faz mais efeito, aquele ódio súbito ao despertador, o vazio que persiste mesmo quando você descansa. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Burnout não é um acidente de percurso. É o destino inevitável de quem insiste em ver a si mesmo como ferramenta e não como pessoa. Você merece mais do que sobreviver entre um esgotamento e outro. Merece dias que não precisem ser compensados. Merece um corpo que não precise gritar para ser ouvido. E se, em vez de se adaptar a um ritmo que esmaga, você questionasse o próprio ritmo? Se, em vez de se culpar por não dar conta, duvidasse da conta que te passaram? Não há glória em se aniquilar. Não há mérito em servir a um sistema que te substituiria antes que seu corpo esfriasse. O ato mais radical que você pode cometer hoje não é produzir mais, é parar, respirar, perguntar: que vida eu estou construindo e para quem? O burnout não é seu fracasso. É o fracasso de um mundo que confunde valor humano com produção. E você, ser pensante, sensível, complexo, vale mais do que qualquer métrica. Hoje, você tem uma escolha: continuar no automático ou pausar, respirar, questionar, mudar. Mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém entenda, porque não é fácil mudar. Mas permanecer onde se está doendo é o preço mais alto que alguém pode pagar. E você não precisa mais pagar esse preço. Se esse conteúdo fez sentido, se despertou algo aí dentro, eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, deixa um like. Não porque o algoritmo gosta, mas porque talvez, só talvez, essa simples ação ajude esse vídeo a chegar em alguém que esteja no limite, que esteja prestes a desistir e que precise exatamente dessas palavras hoje. Segundo, me conta nos comentários: qual verdade você ouviu aqui que talvez estivesse tentando evitar? Você não tem ideia do quanto suas palavras podem inspirar outras pessoas que estão lendo. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Porque por aqui, a gente não fala só sobre produtividade, sucesso ou metas. A gente fala sobre vida real, com alma, com falhas, com recomeços. E lembre-se, você merece uma vida que não precise de férias para ser suportável. Nos vemos no próximo vídeo.